Muito bem, dando continuidade à nossa resolução dessas questões de tautologia, contradição e contingência, temos aqui então a questão 2. Vamos analisar aqui. Essa questão é interessante, é uma questão de múltipla escolha, né? Quando a gente faz esse tipo de questão, banca CESP, que é para marcar certo e errado, é teoricamente mais simples, porque você vai ter uma proposição só, né? Como a gente viu aqui na questão 1, que era só uma proposição aqui para a gente fazer a análise, né? Agora aqui não, aqui você tem várias alternativas, então você vai ter que escolher uma entre essas cinco. Então, por isso que fica muito complexo a gente resolver essas questões usando a tabela verdade. Vamos lá, aqui ele vai trazer as informações, né, considerando esses símbolos aqui e esse aqui, né, que representam negação, ou seja, esse primeiro é negação, conjunção, disjunção, condicional e bicondicional. Qual alternativa apresenta uma tautologia? Então, trouxe as informações iniciais que, na verdade, não te orientam nada, né, de como resolver a questão. Então, aqui nós precisamos saber o que é uma tautologia. E a gente sabe a definição. Tautologia é uma proposição composta que é sempre verdadeira. Então, aquela proposição que for sempre verdadeira será a tautologia. Aí, como eu já falei, né, nós temos 5 alternativas. Aqui, pessoal, fica praticamente inviável você trabalhar com tabelas verdades, porque eu vou ter que sair fazendo tabela verdade uma por uma, até eu encontrar entre essas 5. Então não é interessante fazer tabela verdade aqui. Então olha só, a gente vai usar aquele recurso, né, de testar o falso. Lembrando, para ser tautologia, ela tem que ser sempre verdadeira. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada alternativa dessa e vou tentar fazer ela falsa, em cada uma delas. Eu vou conseguir fazer falsa qualquer proposição que não seja tautologia. Aquela que for tautologia, ela vai recusar esse falso, tá? Então o macete é esse: testa aquilo que você não pode encontrar em uma tautologia. Em uma tautologia, eu não posso encontrar o falso. Se eu encontrar o falso como resultado de uma proposição, é porque essa proposição não é tautologia. Então vamos fazer dessa forma. Então eu vou pegar aqui a alternativa A, vou só trazer ela para cá para ficar melhor da gente fazer essa análise. Então vamos lá. Alternativa A, eu tenho aqui A e B, ou A e B, ou A e não B. Perfeito, tá aqui. Então a ideia, né, é fazer ela falsa. Ok, vamos lá. A proposição tem 3 conectivos, mas o que eu falei para vocês? O conectivo que está aqui fora, ele é o conectivo que manda na proposição inteira, ou seja, o resultado vai vir desse cara aqui, ó. E aí você tem que lembrar qual é a regrinha. Esse aqui é o ou, né? Conectivo ou. Qual é a regrinha do ou para você resultar em falso? Não é qualquer coisa. Para você ter um ou resultando em falso, a primeira parte dele tem que ser falsa e a segunda parte também falsa. Então, a única forma, né? Essa parte aqui tem que ser falsa e essa aqui também tem que ser falsa. Ou seja, se eu conseguir fazer esses dois falsos, então eu vou ter falso como solução. Então, isso não é tautologia. Ok, vamos lá então. Aqui, como eu tenho duas proposições compostas e as duas são compostas pelo conectivo e, então não tem muito o que eu escolher. Eu posso escolher qualquer uma das duas, eu vou escolher essa primeira. Eu sempre escolho a mais simples, né? Como essa segunda tem uma negação aqui, eu vou deixar para depois. Ok, vamos lá. Olha só. Eu tenho aqui um conectivo e eu preciso que dê falso. Isso é muito fácil, porque o conectivo e, ele só é verdade se as duas forem verdadeiras. Quer dizer que se A ou B, uma das duas for falsa, eu já tenho esse falso. Então eu vou pegar aqui a proposição A e vou dizer que ela é falsa. Na linha da tabela verdade, onde o A for falso, eu garanto que essa parte inteira será falsa. Garanto. Por quê? Porque aqui é o conectivo E. Ótimo. Então esse A aqui também vai ser falso, por consequência, né? Se esse A é falso, esse A é falso também. Como aqui a gente também tem o conectivo E, esse A sendo falso aqui, ele garante esse falso aqui também, ó. Então, lá na linha da tabela verdade, naquela linha onde o A for falso, nós vamos ter que as duas proposições são falsas. As duas partes, né, dessa proposição são falsas. Então, esse falso ele vai aparecer como resultado. Se vai aparecer falso como resultado,
Então não é tautologia. A letra A está descartada. Por quê? Porque vai aparecer falso nela em algum momento. E aí eu vou partir para uma nova alternativa. E é dessa forma, pessoal, tentativa e erro, não tem o que fazer. Pior é fazer tabela verdade, não é isso? Então a B seria A, então B, E, não A, E, não B. Mesma forma, eu vou pegar isso aqui, vou dizer que é falso e vou procurar o conectivo. Qual é o principal conectivo dessa proposição? É o E, é o que está fora. O se então só manda nesse parênteses. Esse outro E só manda nesse parênteses. Esse E que está aqui fora é o conectivo principal da proposição. Quando que o E vai dar falso? Olha, quando essa parte for falsa ou quando essa parte for falsa. Qualquer uma das duas serve. Perfeito? Qualquer uma das duas serve. Por quê? Porque o E, ele só é verdade se tiver duas verdades. Então, se tiver uma falsa, já é suficiente. Então, pessoal, olha só. Como aqui eu tenho um conectivo E e eu quero que dê uma parte falsa, basta escolher, por exemplo, esse não A. Esse não A sendo falso, ele garante esse falso aqui, que garante esse aqui também. Então, a B também não é uma tautologia porque ela pode ser falsa. E aí você vai repetir esse processo com todas até você chegar à resposta. Ah, professor, demora. Demora porque eu estou explicando uma questão, né, para todo mundo, tal. Mas isso aqui, você fazendo sozinho, sem necessidade de explicar para alguém, você faz isso aqui relativamente rápido. Deixa eu apagar essas alternativas aqui. Você pode voltar o vídeo aí e anotar, né? Vamos lá. Agora a gente vai fazer a alternativa C. Então aqui eu tenho A e B. Se somente se. B. Se somente se. A. Ok, então eu já falei, né? Eu quero fazer ela falsa. Para eu fazer uma proposição falsa, para esse conectivo se e somente se, eu tenho duas possibilidades. Lembrando que para dar falso, o se e somente se tem que ter valores diferentes. Então, para ter valores diferentes, eu posso ter o verdadeiro na primeira parte e o falso na segunda. Ou eu posso ter o contrário disso, né? O falso na primeira e o verdadeiro na segunda. Qualquer uma dessas duas situações, tem que colocar aqui, ó, primeira situação, segunda situação. Qualquer uma delas duas serve para dar esse falso. Então eu vou fazer uma, se não der certo, eu ainda tenho a possibilidade de fazer a outra. Agora, se não der certo nem para uma nem para outra, aí é porque esse falso é impossível. Ok, vamos lá. Então vamos tentar aqui fazer a primeira situação aqui, o VF. Ótimo. Aqui de cara, a gente tem aqui um conectivo conjunção aqui, ó. E eu quero que dê verdade. Então, para dar verdade para uma conjunção, eu tenho que ter duas verdades, né? Então, isso faz o A ser verdadeiro e o B ser verdadeiro. Então, ok, eu consegui esse V aqui, ó. Agora eu preciso conseguir também esse falso. Só que olha só, se esse A aqui é verdadeiro, esse A aqui também é verdadeiro. E se esse B aqui é verdadeiro, esse B aqui também é verdadeiro. E o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma proposição bicondicional. E os valores são o quê? São iguais, ó, o verdade igual a verdade. Isso aqui não dá falso. Não dá falso. Se não dá falso, dá o quê? Ora, verdade. Se somente se verdade, isso vai dar verdade. E aí, verdade bicondicional com verdade não vai dar falso aqui, ó. Vai dar verdade. Então, veja, essa primeira forma, ela não funcionou. Ela não resultou no que a gente precisava. Ah, então não dá falso? Tem que ver a segunda forma. É uma forma possível também. Então vamos lá, eu vou dar uma limpada aqui na proposição. Tá? E vamos tentar fazer esse falso agora, utilizando essa segunda forma aqui, né? O falso na primeira e o verdadeiro na segunda. Bom, então vamos lá. Aqui, ó, de cara, como eu quero falso aqui na proposição que é o E, então basta que uma das duas seja falsa, porque o E para ser falso, basta uma das duas falsas. Então eu vou escolher aqui a A, aleatoriamente, vou dizer que ela é falsa. Se o A é falso, ok, eu consigo esse falso. Agora, se esse A é falso, esse A que está aqui na segunda parte também é falso. E eu preciso que dê verdade na segunda.
E essa verdade é de uma bicondicional aqui, ó. Qual é a regrinha da bicondicional para dar verdade? Valores iguais. Então, se o A é falso, o B tem que ser falso também. E veja que o valor de B eu não utilizei, então ele está disponível. Então, eu vou dizer que esse B é falso. Com isso, eu vou conseguir essa parte verdadeira. E aí eu consegui uma parte falsa, a outra parte verdadeira. Como isso aqui é diferente, o bicondicional vai dar falso. Portanto, essa proposição não é tautologia, porque esse falso aqui ele é possível desde que ocorra essa relação aqui. Portanto, a letra C ela está descartada. Toda alternativa que eu conseguir fazer o falso aparecer, ela não é tautologia. Então, aqui vamos para a letra D. Questão de treino, né? É algo que, à primeira vista, parece muito complicado, mas é questão de você treinar, é você pegar a forma de fazer. Se for fazer tabela, vai dar muito trabalho, vai ficar gigantesco. Vamos lá, alternativa D de dado. É A, então B. Se somente se, não B, então não A. Ok, vou tentar fazer ela falsa. Quem é o conectivo principal dela? O conectivo principal dela, bicondicional. Quando que é uma bicondicional dá falsa? Quando eu tenho valores diferentes. Essa é a regra do bicondicional. O que são valores diferentes? Um verdadeiro e outro falso. Então eu posso ter uma primeira situação aqui, onde essa parte seja verdadeira e essa parte falsa. Ou eu posso ter uma segunda situação, onde quem é falso é a primeira e quem é verdadeira é a segunda. Elas não podem ser as duas verdades nem as duas falsas, porque senão não vai dar diferente. Então eu vou testar uma possibilidade dessa, se não der certo eu testo a outra. Se nem para a primeira e nem para a segunda der falso, aí sim essa é uma tautologia. Vamos lá então. Ó, a primeira forma aqui, ó, eu quero que dê verdade. Como é que é condicional? A verdade não é muito interessante eu começar por ela, porque essa verdade pode vir de três maneiras, não é isso? Agora, aqui na outra parte também é condicional, aqui também é condicional, e aqui eu quero um falso. Então, eu vou começar por aí. Você tem que analisar a estrutura que você tem. Por quê? Olha só, a condicional para dar falsa, ela só tem uma possibilidade, que é a Vera Fischer, não é isso? VF. Então, esse falso aqui ele é possível, desde que o não B seja verdade e o não A seja falso. Agora, se esse não B é verdade, esse B que está na primeira parte, ele é falso, ele é o contrário. E se esse não A é falso, esse A que está na primeira, ele é verdadeiro. E aqui na primeira eu tenho o quê? Verdade, então falso. Isso vai dar verdade? Não. Isso vai dar falso. Então eu vou ter falso, se somente se falso, que dá verdade. Não deu falso. Vamos testar agora a segunda forma. A primeira forma não deu certo, vamos testar a segunda. A segunda forma seria eu fazer o F na primeira. Então vamos tentar fazer esse F na primeira. O F na primeira, a primeira é condicional. Então tem que ter VF, é a regrinha da condicional para dar falso. Ok, esse falso aqui é possível. Mas o A é V e o B é F. Se o A é V, a negação de A que está bem aqui é falsa. E se o B é falso, a negação de B que está aqui é verdadeiro. E aqui eu vou ter o que? V, então F. Que não é verdade, é falso. E de novo eu vou ter falso igual a falso, que vai dar verdade. Portanto, essa verdade, esse falso aqui, ele nunca vai ocorrer. Porque na primeira forma deu verdade e na segunda forma deu verdade. Portanto, não tem falso nela. Ou seja, ela é tautologia. Então, achamos a nossa resposta. Então, qual é a dica que eu dou para vocês nesse tipo de questão de múltipla escolha? Olha os conectivos aqui principais. Ó. Aqui na... Aqui na... Perdão, aqui na A, você tem o que? O OU. O OU tem uma chance maior de dar verdade. Na B você tem o E. Na C você tem o se somente se. Na D o se somente se. E na E o OU. Então você analisa aqui qual que você pode ter uma maior chance de encontrar a verdade. O que tem a menor chance é o E, né? O E é a menor chance. O OU ele tem mais chance, porque ele tem 3 verdades para uma falsa. E o se somente se é meio a meio, né? 2 verdades e 2 falsas.
Então você analisa aqui e você vê por qual você começa, qual tem mais chance de dar verdade. Então eu deixo como exemplo aí vocês testarem a alternativa E e verificarem que ela não é tautologia, tá bom? Então o vídeo ficou um pouco longo porque nós fizemos aqui um teste de 4 possibilidades, né? Talvez se a gente escolhesse de cara a letra D, já acharia a resposta.